Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Até que enfim o Instagram me liberou para fazer live, mas eu tive que pôr advogado para poder liberar para fazer live, porque eu estava proibido de fazer live desde o começo do ano, ou seja, eu fiquei um ano inteirinho sem poder interagir com vocês. Eu não fiz live nenhuma vez nesse ano, eu estava fazendo live lá no TikTok, mas aqui com vocês eu não estava fazendo live, eu estava com muita saudade de fazer live com vocês, e o assunto que eu vou tratar hoje é do CNJ ter cancelado uma portaria daqui do estado de São Paulo, que os policiais poderiam, agora na saidinha de preso, eu vou explicar para vocês que eu fiz até essa postagem. Na saída de preso, saída temporária, começou hoje a saída temporária. Então os presos saíram hoje na saída temporária, e o que estavam acontecendo? Tinha uma portaria da Secretaria da Segurança Pública junto com o Tribunal de Justiça de São Paulo dizendo que os bandidos, quando saíam para a saidinha, eles saem sob condições. Olha, você tem que recolher às 22 horas, o endereço que você der, você tem que ficar nele, você não pode estar em outro endereço. Então tinha ladrão que saía, ficava na rua até tarde, ninguém controlava. Ia para outro endereço, ia para outra cidade, e falava que ia para casa do pai e da mãe, ia para outra cidade, ia até para outro estado, e ninguém controlava nada disso. O que aconteceu? Para regulamentar isso, a Secretaria de Segurança Pública, junto com o Tribunal de Justiça, falou: olha, se o policial pegar o cara que está de saidinha e ele está descumprindo essas condições impostas pelo judiciário, ou seja, ele está descumprindo a decisão do juiz, o policial pode, tanto civil como militar, pode na hora pegar e levar o indivíduo para a penitenciária mais próxima. Ele vê onde que é a penitenciária mais próxima e encosta com o preso na penitenciária mais próxima e fala: olha, ele está descumprindo as medidas, está aqui um BOPC ou BOPM dos fatos, com testemunha, com tudo, e entrega o preso já ficava preso. Então você via na última saidinha que os caras saíram da cadeia e no primeiro dia já 50 estavam na Cracolândia, ou seja, os caras já saíram na fissura para usar droga e foram para a Cracolândia. E uma das condições é não estar entre esses lugares, tá? Bar, lugar de uso de droga, essas coisas é proibido, tá nas condições. Ele assina de que ele, para sair na rua, ele se compromete de que ele não vai estar nesses locais. Mas o cara pega e vai. E não tinha ninguém que controlava. E aí, a Secretaria da Segurança Pública, junto com o Tribunal de Justiça, colocou a polícia para controlar. Aí nós falamos: agora o negócio vai ficar bom. Por quê? As coisas eram, os bandidos eram soltos e ninguém ficava fiscalizando se ele estava em casa, se não estava em casa. Ou então você pegava um bandido fora de hora e você não tinha nada o que fazer com ele. Você ia fazer o quê? O cara está de saidinha, mas agora é 11 horas, você não tem o que fazer. Aí, até então, o que você fazia? Você já pegava e já recolhia o cara preso. Aí, alguém, eu vou olhar aqui na matéria aqui e eu falo para vocês quem que recorreu. Foi um recurso extraordinário. Alguém recorreu dessa portaria para o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. E o CNJ entendeu o seguinte, que essa recolha do preso que está descumprindo medida da saidinha, ela não procede. Então ela cancelou a portaria nessa parte. Então agora nessa saidinha de hoje, que saíram só no estado de São Paulo 35 mil presos, a Polícia Civil ficou sem essa ferramenta de catar o cara na rua, que está fora de hora, ou até está em outra cidade, que ele fala que ele vai, ó, eu vou para casa dos meus pais que moram em tal cidade, e ele está em outra cidade, e a polícia não pode reconduzi-lo para a cadeia de novo, tá? No máximo que pode fazer é fazer um BOPM, é fazer um BO e informar o juiz da vara das execuções, e vai ser instaurado um procedimento com ampla defesa e contraditório para ver se ele quebrou as condições da saidinha dele, tá? Então ficou muito mais difícil o controle, que antes era imediato, você já catava o cara e já... Primeira penitenciária que você via, você já entrava com o cara. Pegava, já levava o cara na penitenciária e a cadeia já estava aceitando o cara. E aí depois eles removiam, por exemplo, você leva ele para uma cadeia, mas ele não tá cumprindo pena ali, porque geralmente
Por exemplo, aqui na minha cidade tem cadeia, mas aqui é cadeia fechada. Você levava ele no fechado, só que se o cara tá de saidinha, é porque ele estava no semiaberto. Então, o que acontece? Você joga ele no fechado, dali ele vai para o semiaberto de novo, para você esperar responder essa falta grave que ele estava descumprindo. Então, hoje ficou um negócio muito mais difícil e muito mais difícil de controlar essa decisão que o CNJ tomou. Eu não sei por que tomou essa decisão, mas é aquilo que eu coloquei na minha postagem. Para o trabalhador imposto, para o bandido, todos os direitos. Todo bandido tem todo o direito. Sabe quem não tem direito? O trabalhador que pega um ônibus lotado, explodindo, pegando fogo, trem pegando fogo, lotado, explodindo, hospital lotado até as tampas. Isso aí você não vê CNJ, você não vê ninguém entrando pelo meio. Você não vê defensoria, você não vê nada. Agora, quando é para defender preso, é uma beleza. Aparece, brota defensor de direitos humanos. Agora, para defender o trabalhador, que é um humano também, não brota esse tanto de defesa como tem para preso. Eu nunca vi defender preso desse jeito como é aqui no Brasil. É a chamada bandidolatria. É uma idolatria dos presos. O bandido aqui ele tem todos os seus direitos reservados. Então, o CNJ diz que não pode é só o juiz que pode quebrar decidir se ele quebrou as condições ou não. Ora, eu entendo que é o juiz, é o órgão que é o que vai dar a palavra final. Mas pensa comigo, se a gente não é um retardado, vamos supor que nós não somos um retardado mental. Se tem uma decisão, se você pega uma decisão e está escrito que o cara tem que estar às 22 horas dentro da casa dele. Aí você pega o cara no bar, bêbado, jogando sinuca, jogando baralho, aí você olha no relógio, é 11 horas. Você não é retardado nem nada. Então o policial olha aquilo ali, precisa ser um juiz de direito para ver que está sendo descumprido? Eu quero que vocês respondam aí. Se precisa de muita coisa. Você precisa fazer 5 anos de faculdade de direito, prestar um concurso da magistratura para poder ver que ele está descumprindo a medida? Para poder ver que se ele tinha que estar 22 horas em casa e agora é 11 horas ele está no boteco, enchendo a cara, ou está com malocagem na rua, andando de carro com 3, 4, já armando para roubar alguém, se na garupa de uma motinha aí já para fazer uma fita, se é uma meia-noite, 1 hora da manhã, ele não descumpriu? Precisa ser um juiz de direito, alguém notável saber jurídico para interpretar isso? Que se era para ele estar às 22 horas e é 11 horas e o cara não está em casa, se é meia-noite o cara está na rua, se é 11 horas o cara está na rua, se é 1 hora da manhã o cara está na rua, ele não está descumprindo? Então por que nós não podemos pegar esse cara e já levar ele para a penitenciária e ele já vai responder o processo? E ele responde o processo preso. Ora, todo mundo, toda a legislação no mundo inteiro, existe o sistema de você responder o processo em liberdade e responder o processo preso. O que custa você pegar um cara que estava preso, ele recebeu um benefício do Estado para estar solto, e aí ele descumpriu esse benefício e você coloca ele preso para ele responder se ele descumpriu ou não? O que ia custar na vida do preso? Que ele já estava preso, ele saiu, descumpriu, é uma coisa assim, notório, que ele descumpriu a medida imposta pelo judiciário, que isso é um benefício, o judiciário deu um benefício para ele, e ele deu uma banana para o judiciário e foi zoar na rua, e passou das 22 horas. Você precisa ser um juiz, um formado em direito, para poder saber que está errado? Não precisa, pô. O Maicão na rua tá vendo, você descumpriu a medida aqui, cara. Eu vou te recolher. Agora, para condenar na falta grave, aí sim você monta um processo administrativo, manda ele apresentar, você estava na rua por quê? Você tem uma justificativa séria para estar na rua? Ah, eu tenho. A decisão do CNJ aqui coloca várias decisões de que o cara fala que saiu na rua para comprar remédio para a mãe. Tá, vamos acreditar que ele saiu na rua para comprar um remédio para a mãezinha dele. Que esses caras gostassem de pai e mãe, eles não faziam palhaçada para ir preso e envergonhar a família. Mas vamos supor que ele saiu na rua para comprar um remédio. Tá. A princípio, ele falou isso pro Mike. O Maicon falou assim, rapaz, você tá de coisa, vou guardar você. E guardou. E ele vai responder se é verdade ou não. Entendeu? Ele vai lá, ele vai demonstrar se ele comprou remédio na farmácia,
Tá? Cadê o comprovante do remédio? Cadê o remédio? Cadê o comprovante? Entendeu? Então isso daí é dentro de um processo que você apura isso daí. Mas a princípio você já guarda o cara. O que tem guardar o cara? Não tem nada demais guardar o cara. Agora o CNJ vem e fala, não, não pode. Isso é um absurdo jurídico. Só quem pode decidir se o cara quebrou as medidas impostas é o juiz de direito. Quer dizer que todos nós somos um retardado, um bando de retardado, que nós não sabemos ver se está escrito ali, se o cara não pode frequentar bar, ele está no bar. Precisa ser um juiz para falar que está errado? Ó, o cara não pode frequentar bar, o cara está no bar. O cara não pode estar na rua depois das 22 horas. Ó, é 1h da manhã você está na rua. Precisa ser juiz para decidir isso? Ao final, na condenação, para ele regredir de regime, até que vai ser um juiz. Mas na rua, será que não é possível que... Na rua, será que nós não conseguimos, por si só, analisar uma situação dessa? Será que tem uma situação jurídica muito extensa para poder... uma análise jurídica muito aprimorada para você decidir que se na decisão está falando que o cara não pode estar em bar, o cara está em bar, se na decisão está falando que o cara não pode estar depois das 22 horas na rua e o cara está na rua? Então, o que o CNJ fez, no meu ponto de vista, é um desserviço para a sociedade. Pois nós tínhamos evoluído muito aqui no estado de São Paulo quando foi feita essa portaria. E essa portaria foi feita junto com o Tribunal de Justiça, junto com a Justiça Local. Os juízes, os desembargadores entenderam também que isso seria muito bom. É muito bom vocês, os policiais, tomarem conta desses presos que saem aí, porque a gente não tem... É claro, o judiciário, a vara das execuções penais, eles não têm perna, eles não têm gente para... Ele soltou 35 mil pessoas. Quem que vai cuidar desses 35 mil na rua? Para ver se ele está às 22 horas em casa, para ver se não está frequentando o bar. É a polícia, pô. É a polícia que está na rua 24 horas. Uma viatura de dia, uma noite, 2 de dia, 2 à noite, que está na rua. Então, antigamente, agora pararam, mas antigamente vinha a lista por cidade. Vinha a lista da cidade da gente, aí está a lista dos presos que saíram de benefício da sua cidade. Vinha para a delegacia. Vinha. Agora pararam de mandar. Mas antes mandava a lista para a gente. Olha, tá de saidinha toda essa lista. Aí você pegava a lista da sua cidade, quem tinha direito à saidinha. Aí você já tinha um controle, porque se aquele cara... acontecesse alguma coisa, por exemplo, acontecia do cara cometer um crime. O cara encana. Se vai em cana, não tem jeito. Se vai em cana, você prende o cara sem problema, tá? É só se descumprir a medida sem cometer crime. Mas vamos supor que ele cometa um crime. Ele cometeu um crime, aí eu tinha como saber se aquele cara estava de saidinha. Ele cometeu um crime e está de saidinha? Tá, então eu vou fazer o flagrante e vou fazer um ofício para a vara das execuções penais informando que aquele cara estava de benefício e cometeu um crime. Entendeu? Que é para quê? Para quê? Para o juiz instaurar um procedimento e regredir ele de regime. Se ele estava no semiaberto, ele voltar para o fechado. Entendeu? É uma coisa simples da gente decidir. E agora a mesma coisa que a gente fazia aqui. Se o cara está no bar, geralmente era isso, era bar e depois das 22 horas o cara tá na rua e em bar. Chegava lá, dava uma geral, pegava 2, 3 caras que tá de saidinha, já levava os caras pra cadeia. E os caras iam responder esse descumprimento fechado. E depois dele ser condenado, depois da condenação administrativa na vara das execuções criminais, aí regredia ele de regime. Entendeu? Só que hoje, o CNJ entendeu diferente. O CNJ entendeu que, por unanimidade, o Conselho Nacional de Justiça julgou procedente pedido formulado pelo Superior Tribunal de Justiça para declarar ilegal trecho da norma editada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, portaria da Corte Paulista, que permite que policiais civis e militares, antes da decisão judicial, façam a condução dos sentenciados a presídios, caso constatado descumprimento de condições determinadas em saída temporária. Por que isso? Será que nós não temos condições de constatar que o cara está descumprindo uma decisão? É um negócio assim, inconcebível, tá? É um negócio inconcebível que eu acho que essa ideia de ficar passando a mão na cabeça de bandido ficar
ajudando bandido, ficar... É um garantismo penal, sabe? É um garantismo penal. Você percebe que no Brasil tem um garantismo penal. E esses caras são condenados porque os advogados não conseguiram arrumar um pelinho para poder anular o processo. Porque para o cara chegar na condenação já é um sacrifício. E eu vou explicar por você. Ah, você abordou o cara. Ah, mas tinha fundada suspeita. Você abordou por quê? Você abordou porque ele é branco, porque ele é preto, porque ele é pobre, porque ele correu, porque ele agachou, porque ele não sei o quê. Ah, mas isso aí não é motivo para abordar. Aí ele correu para dentro de casa, você correu atrás, chegou lá, pegou um caminhão de droga lá. Ah, mas não tinha fundada suspeita. Você tinha mandado para entrar na casa do cara? Não, você não tinha mandado para entrar na casa do cara. Então você entrou na casa do cara errado. Vamos anular o processo. Vamos anular o processo. Vamos anular o processo. E é um tal de anular o processo porque não tem fundada suspeita, porque não tem mandado, não tem nada. Agora, eu penso assim, um cara tá com droga dentro da casa dele. Guardar droga, pelo menos a faculdade que eu estudei, é chamado de crime permanente. Ou seja, ele está em flagrante o tempo inteiro. O tempo que a droga está na casa dele, ele está em flagrante. A Constituição diz que a casa é asilo inviolável, nela ninguém podendo penetrar, salvo em flagrante delito ou para socorrer. Então, o policial ele pode adentrar uma casa de uma pessoa de duas maneiras. A casa está pegando fogo, ele invade lá para socorrer o cara. Um motivo. Segundo, o cara está em flagrante delito. Ora, se eu entrei na casa dele e peguei droga lá com ele não estava em flagrante delito? Caramba! Que justiça é essa que entende que se a gente entra na casa do cara, pega o cara com 5 tijolos de maconha, ah, mas você não tinha mandado, você não podia entrar. Mas ele não estava em flagrante delito e a Constituição não fala que se tiver em flagrante delito não precisa de mandado? É esse garantismo penal junto com a idolatria, com a bandidolatria, que está acabando com a moral da nossa justiça. A justiça está esvaziando pelas nossas mãos e nós estamos vendo crescer a bandidagem. A bandidagem vai crescendo. Por quê? Porque isso gera uma coisa chamada impunidade. A impunidade reina no Brasil. E isso que não pode acontecer. O cara cometeu um crime, ele tem que ter certeza da sua punição. E no Brasil o cara comete um crime e ele tem certeza da sua impunidade. E uma coisa eu peço para vocês, não coloque a culpa nas costas somente da polícia. É claro que a polícia tem sua culpa, mas nós trabalhamos num sistema que os caras lá em Brasília, o que estraga Brasil é Brasília. Aquilo lá tinha que fechar. Brasília tinha que fechar aquilo lá. Porque dali não sai nada que presta. Só sai essas decisões aqui. Ó. Então, aqueles caras que vivem lá encastelado em Brasília, aquilo tinha que fechar. E os caras tinham que sair lá de Brasília e vir pisar numa delegacia, entrar numa viatura, rondar, olhar o que está acontecendo no mundo. Porque os caras não sabem. Os caras ficam lá nos seus castelos, aí eles andam de jatinho da Fábio para lá e para cá, eles não conhecem, eles não sentem cheiro de gente. Eles querem liberar droga, mas eles não atendem no gabinete uma mãe chorando, dizendo que o filho roubou tudo dentro de casa para comprar droga. E aí a única coisa que eu posso fazer para ela é uma medida protetiva e prender o filho dela. Por que eles não lutam? Por que os direitos humanos não lutam para tratamento de usuário de droga? Eu não vejo ninguém se levantar e falar, vamos fazer um mutirão para tratar a noiarada que está aí. Tá cheio de noia aí, nós precisamos tratar. Eu não vejo. Larga os noia aí. Larga os noia aí. Agora, na hora que o noia vai em cana, aí ele vira coitadinho. Não, agora eu tenho que defender. Por quê? Porque aí ele virou bandido. Mas enquanto a mãe estava desesperada correndo atrás de um tratamento, não tinha um cristão para ajudar. Agora, na hora que vai para a cadeia, aí todo mundo, nossa, não pode. E a audiência de custódia, não soltou o cara? Então, pessoal, o que eu queria falar para vocês é isso aí. O CNJ deu uma decisão dizendo que a polícia não pode pegar esses coitados desses vítimas da sociedade que saíram aí na rua. Só em São Paulo são 35 mil. Então tem 35 mil caras soltos aí, bandidos, no regime semiaberto, soltos na rua. E a polícia não pode pegá-los e fazer o controle. Ou seja, se pegar os caras no boteco 2, 3 horas, 4 horas da manhã, não pode fazer nada, vai largar lá. Se pegar os caras... Não, já falei. Então tá no bar, que não pode ir. E fora do horário também, a polícia não pode fazer nada.
No máximo, a gente vai fazer uma comunicação para a vara da execução penal, para quando o cara voltar lá em janeiro, porque agora eles são 10 dias saidinha. 10 dias. Aí eu te pergunto, os caras vão ficar 10 dias dentro de casa? Você tem que ser muito otário para acreditar que bandido fica 10 dias dentro de casa. Ah, eu tô ficando 10 dias, eu tava com saudade da minha família, eu tava morrendo de saudade da minha família. Nossa, eu não vi a hora de eu sair. Vou ficar 10 dias grudado da minha mulher e dos meus filhos. Você acredita nisso? Pois é, o CNJ acredita. O pessoal lá de Brasília acredita. Infelizmente. O que nós tínhamos é cada vez mais dar apoio para as instituições, em especial a polícia, que é o que fica de porta aberta. Agora está todo mundo em recesso. Fórum fechou, todo mundo vai passear, juiz, promotor vai passear, e a gente está o quê? Todo mundo de plantão. Esse final de semana eu fiquei de plantão. Entrei meu plantão segunda-feira e virei o final de semana, porque eu peguei o final de semana de plantão. Então nós estamos aqui trabalhando 24 horas para vocês, para a população, tá? Então, tanto a Polícia Civil como Militar, nós estamos trabalhando. Técnica científica, penitenciário, tá todo mundo de trabalho. Agora, o resto saiu tudo de recesso. Vamos viajar, recesso, beleza, tudo de recesso. Não tem problema não, tudo de recesso. É direito de vocês? Vai pro seu recesso. Só que não atrapalha quem quer trabalhar, pô. Não atrapalha quem quer trabalhar. Vocês aí, os deputados em Brasília, faz um favor, coloca na lei de execução penal, para não ter que ficar dependendo de juiz, coloca na lei de execução penal, que a polícia pode fazer esse trabalho. Pega o que foi escrito aqui em São Paulo e coloca um projeto de lei e muda a lei de execução penal. É só mudar a lei de execução penal, colocar lá na LEP, no artigo 125, vai lá no artigo 125 e coloca que as polícias podem recolher o cara quando tiver quando tiver notavelmente em descumprimento, ou seja, depois das 22 horas na rua, o cara tá no bar e não é para estar no bar, então é notável que ele tá descumprindo. Então, sendo notável, recolhe. Coloca isso na lei de execução penal, tá? Principalmente os deputados de direita aí que gostam de fazer frufru aí, gostam de ficar fazendo lacrar na internet, ficar brigando com os deputados de esquerda. Vamos fazer um projetinho de lei para ajudar aí a polícia? Tem jeito? Tem jeito de fazer um projetinho de lei para ajudar a polícia? Se tiver, a gente agradece. Pessoal, estou muito contente que voltou o meu Instagram a fazer live, que eu estava proibido de fazer live. Eu achava que eu tinha tomado pena de prisão perpétua. Quer dizer, bandido, safado, à toa, rouba os outros, você não tem pena de prisão perpétua. Só que aqui na bosta do Instagram, me deram uma pena que eu achei que era de prisão perpétua. Que eu achei que era uma pena perpétua. Porque eu não podia fazer live aqui com vocês. Eu estava fazendo live lá no Teco Teco. Lá eu estava fazendo live. Agora aqui com vocês, morrendo de vontade de fazer live e não podia fazer. Tá bom, gente? Se gostou, curte e compartilha. Tamo junto e agora vamos fazer live direto. Meter o pau, meter marcha. E falar pra vocês o que tá acontecendo. Essas palhaçadas aí que tá acontecendo. De ficar passando a mão na cabeça de vagabundo. Tá? E atrapalhando o trabalho de quem quer trabalhar, tá? Que é a polícia. Nós queremos trabalhar, nós queremos prender bandido. Só que nós queremos prender o bandido e que o bandido fique preso e pague a condenação dele de ponta a ponta. Sem saidinha, sem semi-aberto, sem semi-mole, sem semi-duro, sem nada. É puxar a sua cadeia do primeiro dia ao último dia preso. Desde o dia que nós fizemos flagrante. É isso que eu gostaria de falar pra vocês. Tá bom, gente? Deus abençoe a todos. Tamo junto. Muito obrigado.